Capítulo 5. Um golpe e uma cruzada. Levei 2 anos para conseguir que Marina Salim me recebesse. E depois, para chegar à casa dela, levei cerca de 12 horas dirigindo em condições das mais complicadas, tendo um trecho de mais ou menos meia hora em que era quase impossível seguir adiante com o carro. As minhas instruções eram: dirija até onde der, e então faça o resto do percurso a pé. No fim da estrada, eu devia procurar a bandeira tricolor da Rússia, hasteada no alto de uma casa de madeira. Não havia como errar. Os russos não têm o hábito de hastear bandeiras em casa. Sali estava morando numa aldeia, se é que podemos chamar assim, um pequeno aglomerado de 26 casas, onde viviam apenas 6 pessoas. Como tantas outras aldeias russas, aquela a centenas de quilômetros da cidade mais próxima e a cerca de 30 quilômetros de qualquer lugar onde se pudesse comprar comida, era um ninho vazio, esquecido, sem futuro. Foi nesse lugar que Sali se instalou aos 75 anos, junto com a mulher que ela dizia ser sua irmã, porque ninguém conseguiria encontrá-las ali. A outra mulher, pouco mais moça que ela, e que parecia estar em melhores condições de saúde, trouxe as caixas com papéis que Sali havia levado consigo quando resolveu se retirar da vida pública. Ali estava o resultado de meses das buscas incessantes que ela tinha feito depois de revelar a história do sumiço da carne. Em 1990, o mundo estava virando um inferno. Ou, pelo menos, este era o caso da União Soviética. Em 13 de janeiro, irromperam pogroms pelas ruas da capital do Azerbaijão, Baku, historicamente a mais peculiar de todas as cidades do Império Russo. 48 pessoas de etnia armênia foram mortas e cerca de 30 mil, todo o resto da população armênia local, fugiu de lá. O campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, fretou um avião para resgatar a família, os amigos e os amigos dos amigos. No dia 19, as tropas soviéticas invadiram a cidade com o objetivo declarado de restaurar a ordem e deixaram um saldo de mais de 100 civis mortos, em sua maioria do grupo étnico azeri. O Império Soviético estava se esgarçando em todas as suas costuras. O centro não tinha condições de mantê-lo unido. O seu exército era brutal e ineficaz. A economia soviética também beirava o colapso. A falta de alimentos e produtos básicos tinha atingido proporções catastróficas. Se Moscou ainda tinha capacidade, por menor que fosse, de mobilizar os recursos de todo o imenso país só para repor o mínimo indispensável, ao menos em algumas prateleiras das lojas, Leningrado, a segunda maior cidade da União, refletia toda a extensão do desastre. Em junho de 1989, as autoridades locais tinham começado a racionar chá e sabão. Em outubro de 1990, açúcar, vodka e cigarros vieram aumentar a lista dos produtos racionados. Em novembro do mesmo ano, a Câmara Municipal Democrática se viu obrigada a adotar uma medida terrivelmente impopular: a efetiva introdução dos cartões de racionamento. Impossível não lembrar dos que foram usados durante o cerco à cidade na Segunda Guerra Mundial. Agora cada habitante tinha direito a 1,5 kg de carne por mês, 1 kg de embutidos, 10 ovos, meio quilo de manteiga, 250 ml de óleo vegetal, meio quilo de farinha e 1 quilo de cereais ou de massas. Com a introdução dos cartões de racionamento, a Câmara tinha esperanças não apenas de deter a fome. O termo, em toda a sua obscenidade, já não era visto como coisa pertencente à história ou a terras longínquas, mas também para evitar agitações públicas. Em 2 ocasiões,
a cidade se viu perigosamente perto da violência de massas. Durante a revolta do tabaco, em agosto, e a do açúcar, poucas semanas depois. Os cigarros andavam escassos havia algum tempo, mas as grandes lojas do centro de Leningrado sempre tinham ao menos uma marca em seus estoques. Até que um dia, em fins do mês de agosto, nem mesmo as lojas da Nevsky Prospect tinham cigarros para vender. Pela manhã, formou-se uma multidão na porta de uma delas, na expectativa de uma remessa que não veio. A loja fechou para o almoço e reabriu 1 hora depois, com as prateleiras ainda vazias. Às 3 da tarde, um grupo de vários milhares de fumantes enfurecidos havia parado o trânsito na avenida e já se preparava para começar a atirar pedras na vitrine da tal loja. O comissário de polícia ligou para a Câmara Municipal, em pânico. Se eclodisse um tumulto, não teriam condições de impedir danos físicos ou materiais. Alguns dos membros da Câmara, liderados por Sobchak, correram para o local com a intenção de acalmar a multidão. E chegaram bem a tempo. Os manifestantes já haviam arrancado uma imensa jardineira da calçada, além de um pedaço bem grande da grade de um pátio vizinho, e estavam erguendo barricadas no meio da avenida principal. O trânsito ficou parado. A Força Especial da Polícia, formada apenas havia uns 2 anos e já célebre por sua truculência, os seus cacetetes foram apelidados de democratizadores, tinham chegado ao local e se preparava para atacar os fumantes rebeldes e as suas barricadas. A diferença da polícia regular, essas tropas sabiam muito bem o que fazer em caso de tumulto. Ia haver sangue, sem dúvida alguma. Sobchak e vários outros membros da Câmara, igualmente conhecidos, tentaram abordar diversos grupos no meio da multidão, escolhendo pessoas que davam mostras de reconhecê-los e conversando com elas. O ex-dissidente e prisioneiro político Yuli Rybakov, agora também membro da Câmara Municipal, dirigiu-se às forças especiais para assegurar ao comandante que um carregamento de cigarros estaria chegando a qualquer minuto e tudo se resolveria de forma pacífica. Outro grupo de políticos, liderados por Sali, vasculhavam os entrepostos da cidade à cata de cigarros. Encontraram alguns pacotes e, quando já estava escurecendo, entregaram a mercadoria aos manifestantes da Nevsky. Os fumantes acenderam os seus cigarros e se dispersaram, deixando aos membros da Câmara a tarefa de desmontar aquelas barricadas improvisadas e de considerar a possibilidade de que futuros tumultos poderiam não se resolver assim com relativa facilidade, porque, ao que tudo indicava, a cidade ia acabar desprovida de praticamente tudo. Semanas depois, no final do verão, em pleno período de se fazerem as conservas, o açúcar desapareceu das prateleiras. Temendo uma reedição da revolta do tabaco, um grupo de membros da Câmara Municipal resolveu fazer uma investigação. Descobriram o que julgaram ser uma conspiração do Partido Comunista para desacreditar o novo regime democrático da cidade. Aproveitando-se do fato de que ninguém mais sabia direito quem detinha o poder em Leningrado, funcionários do partido tinham aparentemente mexido os pauzinhos para impedir que os trens que traziam açúcar para a região fossem descarregados. Marina Sali, a geóloga, convocou alguns de seus colegas para uma reunião de emergência e mandou que eles fossem pessoalmente monitorar a chegada, a descarga e a entrega da mercadoria às lojas. Com isso, foi possível impedir novo tumulto. A essa altura, Marina Sali havia sido eleita presidente da Comissão de Alimentos da Câmara Municipal. Todos pareciam acreditar que uma mulher, que nunca teve nada a ver com alimentos e comércio varejista,
e que nunca foi coordenadora de coisa alguma, nem patroa de ninguém, mas que se revelava essencialmente incorruptível e avessa à corrupção, seria a pessoa mais indicada para evitar que a fome se abatesse sobre Leningrado. Por uma questão de lógica, coube à figura local de maior credibilidade, a tarefa mais difícil e mais importante da cidade. Em maio de 1991, Sali, no cargo de presidente da Comissão de Alimentos da Câmara Municipal de Leningrado, viajou para Berlim, a fim de assinar contratos de importação de vários carregamentos de carne e batatas. As negociações estavam praticamente concluídas. Sali e um colega da sua confiança iam apenas assinar os documentos necessários. Quando chegamos lá, disse-me ela anos mais tarde, ainda indignada, a tal Frau Rudolph, a pessoa que deveríamos procurar, mandou dizer que não podia nos receber porque estava tratando de importantes negociações com a cidade de Leningrado sobre importação de carne. Ficamos boquiabertos. Mas nós somos a cidade de Leningrado e viemos até aqui para tratar da importação da carne. Os dois trataram de ligar imediatamente para a Comissão de Alimentos da Administração Municipal, uma réplica da sua própria comissão. A única explicação que lhes passava pela cabeça era que o Poder Executivo pudesse ter, sabe-se lá por quê, se intrometido no contrato. Mas o presidente da comissão lhes garantiu que nem sequer estava a par daquelas negociações. Então liguei para Sobchak, prosseguiu ela. Disse-lhe, Anatoly Alexandrovitch, acabei de descobrir, àquela altura já tinham me fornecido os números, que Leningrado está comprando 60 toneladas de carne. Enquanto eu ainda estava na linha, Sobchak telefonou para o Banco Econômico Exterior. Dava para ouvi-lo falando. Dá o nome da empresa e o banco confirma que havia efetivamente aberto uma linha de crédito em nome da tal companhia no valor de 90 milhões de marcos alemães. E então Sobchak não me disse mais nada, limitando-se a declarar que não fazia ideia do que podia estar acontecendo. Sali voltou para casa de mãos abanando, apenas com uma pequena esperança que as tais 60 toneladas de carne, supostamente compradas, chegassem efetivamente à cidade. Mas não chegaram, ou seja, ela nem sequer teve condições de acompanhar a sequência do mistério das carnes, que continuou a intrigá-la. No entanto, 3 meses depois, o episódio foi engolido por outro evento, muito mais assustador e não menos intrigante, e para Sali, inextricavelmente ligado à sua desventura alemã. Estranhamente, a conjuntura mais importante na moderna história da Rússia, o momento mais fatídico do país, não foi objeto de nenhum relato coerente. Não existe um consenso nacional sobre a natureza dos acontecimentos que definiam o próprio país. E essa falta de consenso é, sem dúvida alguma, o maior fracasso da Rússia contemporânea enquanto nação. Em agosto de 1991, um grupo de ministros soviéticos, liderado pelo vice-presidente, tentou derrubar Gorbachev da presidência com o objetivo declarado de salvar a União Soviética da destruição. O golpe fracassou, a União Soviética se desmembrou e Gorbachev acabou perdendo mesmo o seu poder. 20 anos mais tarde, não existe nenhuma versão universal, ou ao menos amplamente aceita, desses acontecimentos. O que motivou esses ministros? Por que a sua tentativa de golpe fracassou tão rápida e cabalmente? E afinal, quem saiu ganhando? A expectativa de um retrocesso linha dura já estava no ar desde o início do ano. Houve até quem dissesse que sabia de antemão a data em que o golpe ia ser executado. Conheço pelo menos um empresário, um dos primeiros russos a enriquecerem, que deixou o país porque ficou sabendo do que ia acontecer. Na verdade,
não era preciso ter algum contato dentro da KGB, nem uma imaginação fertilíssima para esperar por um golpe. A sensação de medo e uma fatídica espécie de instabilidade eram palpáveis. Por todo o país vinham eclodindo conflitos étnicos armados. As repúblicas bálticas, Letônia, Lituânia e Estônia, decidiram romper seus laços com a União Soviética e Boris Yeltsin, presidente do Soviete Supremo, lhes deu todo o apoio. Gorbachev enviou tanques para Vilna, a capital lituana, com o intuito de reprimir o levante que acontecia por lá. Isso foi em janeiro. Em março, havia tanques pelas ruas de Moscou, quando Gorbachev, seja levado pelo desespero de perceber que o país estava fora de controle, seja por se submeter às linhas duras do seu próprio governo, ou por ambas as razões, tentou impedir toda e qualquer manifestação política na capital soviética. Foi aí que vi Galina Starovoitova pela primeira vez. Ela liderava centenas de milhares de moscovitas que desafiavam o decreto presidencial e os tanques. Ainda em março, Gorbachev convocou um referendo para a manutenção da União Soviética como uma efetiva unidade. Em 9 das 15 repúblicas que constituíam a União Soviética, o povo votou a favor, mas 6 repúblicas boicotaram a votação. No final do mês, a Geórgia convocou o seu próprio plebiscito e o povo votou pela separação do país. Essas repúblicas pararam de pagar taxas ao governo da Federação, exacerbando uma crise orçamentária que já tinha atingido proporções consideráveis. A falta de alimentos e de produtos básicos piorou ainda mais quando parecia que nada poderia ficar pior do que já estava. Em abril, o governo tentou atenuar o controle dos preços. Resultado, os preços subiram, mas os produtos continuaram a faltar. Em junho, a Ucrânia declarou sua independência da União Soviética. A Chechênia, que na verdade era parte integrante da República Russa na União Soviética, fez o mesmo. Nas eleições presidenciais de junho, a Rússia elegeu Yeltsin seu presidente. Tanto Moscou quanto Leningrado instauraram o posto de prefeito, que não existia na época soviética, e ainda no mesmo mês, Sobchak foi eleito prefeito de Leningrado. Era um cargo bem mais à sua feição que o de presidente da Câmara Municipal. Afinal, ele sempre tinha atuado como poder executivo. Putin tornou-se vice-prefeito para as relações internacionais. Durante esses 2 anos de constantes mudanças políticas e debates cívicos tumultuados, os cidadãos soviéticos se tornaram dependentes da televisão. Em 19 de agosto de 1991, os que acordaram cedo encontraram a TV calada, ou quase. Ficaram transmitindo sem parar o balé do Lago dos Cisnes. A partir das 6 horas da manhã, a rádio estatal começou a divulgar toda uma série de decretos e discursos políticos. 1 hora depois, os mesmos documentos passaram a ser lidos também na televisão. Compatriotas, cidadãos da União Soviética. Era assim que começava o mais eloquente desses documentos que ficaram sendo transmitidos ininterruptamente. Estamos nos dirigindo a vocês num momento crítico para o nosso país e para todo o nosso povo. A nossa grande pátria está correndo sério perigo. A política de reformas empreendida por Gorbachev, que pretendia assegurar o desenvolvimento dinâmico do país e a democratização para a nossa sociedade, acabou nos levando a um beco sem saída. O que começou com entusiasmo e esperança acabou em perda de fé, apatia e desespero. O governo, em todos os seus níveis, não conta mais com a confiança dos cidadãos. A politicagem se sobrepôs à vida pública, expulsando a preocupação genuína
com o destino da pátria e dos seus cidadãos. O que fizeram com as instituições do Estado foi um deboche maldoso. Em suma, o país se tornou ingovernável. A junta, que incluía o chefe supremo da KGB, o primeiro-ministro, o ministro do Interior, o vice-presidente do Conselho de Segurança, o ministro da Defesa, o vice-presidente da República, o presidente do Soviete Supremo e os líderes das uniões do comércio e da agricultura, prosseguiu fazendo promessas ao povo. A honra e o orgulho do homem soviético devem ser plenamente restaurados. O crescimento do país não deve ser construído sobre o baixo padrão da vida da sua população. Numa sociedade saudável, a norma será o crescimento constante da riqueza. A nossa primeira tarefa será encontrar solução para o problema da falta de comida e de moradia. Todas as forças serão mobilizadas no sentido de satisfazer essas que são as principais necessidades do povo. Para tanto, proclamava outro documento, considerando-se as necessidades da população, que exigiu que fossem tomadas medidas decisivas para evitar que a sociedade rume para a catástrofe nacional, para garantir que a lei e a ordem sejam mantidas, será declarado o estado de emergência em várias localidades da União Soviética por um período de 6 meses, a começar das 4 horas da manhã, hora de Moscou, do dia 19 de agosto de 1991. Por este motivo, a junta se denominava Comissão Estatal para o Estado de Emergência na União Soviética. Disseram também, repetidas vezes, que Gorbachev estava doente, sem condições de prosseguir no cargo. Na verdade, ele estava em prisão domiciliar numa casa de férias em Foros, um balneário do Mar Negro. A segunda metade de agosto é um período morto nas cidades russas. As câmaras municipais estavam em recesso. Muitos políticos, ativistas e outros cidadãos haviam viajado. Quando as pessoas que estavam na cidade ouviram aquelas notícias, começaram a correr aos seus locais de trabalho na esperança de conseguir alguma indicação sobre o que fazer, alguma informação, ou simplesmente para vivenciar a dor e o medo na companhia de outros seres humanos. Os primeiros 3 membros da Câmara Municipal chegaram ao Palácio Mariinsky pouco depois das 7 da manhã. Decidiram convocar uma sessão e começaram então a dar telefonemas. Por volta das 10, ainda não tinham quórum. Mas de repente, viram o general Vitor Samsonov, comandante do Distrito Militar de Leningrado, aparecer na televisão e identificar-se como o representante regional da GKCHP e declarar estado de emergência na cidade. Em função da ausência de quórum, Igor Artemiev, vice-presidente da Câmara, resolveu convocar ao menos uma reunião. Artemiev, um barbudo de fala mansa, com 32 anos de idade, um doutorado em biologia e nenhuma experiência em termos de coordenação de reuniões, estava inteiramente despreparado para o que aconteceu a seguir. Deu a palavra à primeira pessoa que pediu para falar. Acontece que era um representante indicado pela GKCHP, o contra-almirante Viktor Krantsov. Mal o militar começou a falar. Vitaly Skoibeda, um membro da Câmara que tinha 30 anos e era conhecido por sua característica de brigão, correu até a tribuna, gritando que Krantsov devia ser preso, e lhe deu um soco. O presidente da Câmara, Alexander Beliaev, que estava fora da cidade, chegou nesse exato momento. Impondo ordem no recinto, logo se aproximou do contra-almirante, que ainda estava estirado no belíssimo assoalho do salão, e lhe perguntou se havia algum documento estabelecendo o estado de emergência na cidade. Não havia. Nesse caso, decidiu Beliaev,
Tampouco havia estado de emergência. Marina Sali chamou a GKCHP de golpe militar, e aquela definição, que ainda não era óbvia, foi recebida pelos presentes como absolutamente exata. Os membros da Câmara começaram a elaborar planos de resistência, formaram uma comissão coordenadora e esboçaram um documento declarando sua oposição ao golpe. A questão agora era fazer essa mensagem chegar ao povo de Leningrado. O prefeito Sobchak também estava viajando e ninguém sabia como entrar em contato com ele. Mas para o final da manhã ou no início da tarde, quando os presentes acabavam de concluir os debates, ele ligou para a Câmara Municipal. Dissemos que estávamos planejando ir à televisão para informar a população o mais depressa possível que se tratava de um golpe militar. Contou-me Sali anos depois. Não façam isso, replicou ele. Só vai servir para instaurar o pânico. Esperem por mim. Apesar disso, vários membros da Câmara, entre os quais Sali, tentaram ir à estação de TV, mas foram impedidos de entrar. Começou então a espera pela chegada de Sobchak. O prefeito tinha passado a manhã na dacha de Yeltsin, nos arredores de Moscou. A essa altura, o presidente russo tinha convocado todas as lideranças democratas à capital. Era um grupo de homens confusos e assustados. Por alguma razão que ninguém conseguiu entender, Yeltsin deveria ter sido preso, e tampouco alguém conseguiu descobrir por que isso não aconteceu. Na verdade, um mandado de prisão contra ele havia sido assinado na véspera, e a prisão devia ter ocorrido pela manhã, quando ele chegou de avião a Moscou. Mas, por algum motivo que ninguém soube explicar, nem na época nem depois, ele não foi preso. Alguns agentes da KGB haviam sido designados para cercar a dacha. Viram-no chegar e mais tarde sair, mas não receberam a ordem efetiva para detê-lo. Pelo que se soube tempos depois, 2 subcomandantes da unidade encarregada da operação teriam feito objeção àquela decisão e acabaram impedindo a execução do mandado. Os agentes da KGB estavam do lado de fora da casa, armados e sem nada, quando Yeltsin saiu para ir até a sede do governo russo, no centro de Moscou. Outros indivíduos que estavam ali com ele, inclusive Sobchak, foram para o aeroporto, de onde embarcaram para suas respectivas cidades, com a missão de coordenar a resistência local. Antes de deixar Moscou, porém, Sobchak ligou para Leningrado e mandou que as forças especiais da polícia bloqueassem todas as entradas e saídas da estação de televisão. Nunca ficou claro se ele fez isso antes ou depois de telefonar para a Câmara Municipal. O que ficou bem claro é por que motivo Sali e os seus colegas foram impedidos de entrar naquele prédio. Os membros da Câmara ficaram esperando. O avião de Sobchak já devia ter aterrissado há um bom tempo. E tinha mesmo, mas antes de ir até o Palácio Mariinsky, o que toda Leningrado esperava que ele fizesse, diante do prédio havia uma multidão que ia aumentando a cada hora. O prefeito foi ao quartel-general do distrito militar da cidade falar com o general Samsonov. "Por que fiz isso?" escreveu ele mais tarde. "Até hoje não consigo explicar as minhas ações. Deve ter sido alguma intuição, pois quando cheguei ao quartel-general do distrito, na Praça do Palácio, estava justamente acontecendo uma reunião na GKCHP, no escritório de Samsonov. A nossa conversa se encerrou com o general me dando a sua palavra que, a não ser em casos extremos ou extraordinários, não haveria tropas em Leningrado. Eu, por meu turno, prometi manter a segurança na cidade." Na verdade, o que Sobchak fez foi adotar uma linha de ação inteiramente diferente da dos seus colegas em Moscou e em muitas outras cidades. Mais uma vez, ele decidiu se garantir, criando uma situação na qual ele estaria a salvo se os linhas duras saíssem vencedores,
e não perderia as suas credenciais de democrata se eles fossem derrotados. A Câmara Municipal de Moscou também se reuniu às 10 horas da manhã e também decidiu fazer oposição ao golpe. À diferença dos seus colegas de Leningrado, os membros da Câmara Moscovita contavam com o apoio incondicional do prefeito da cidade, Gavril Popov, que, entre outras coisas, mandou que cortassem água, luz e telefone de todos os prédios em que houvesse qualquer atividade dos que apoiavam a GKCHP, e também que os bancos parassem de liberar dinheiro da comissão e das organizações a ela ligadas. Juntos, a Câmara Municipal e o prefeito formaram uma força-tarefa para coordenar o trabalho da resistência. Durante todo o dia 19 de agosto, enquanto tropas vindas de diferentes lugares entravam na cidade, voluntários se reuniam diante da Casa Branca de Moscou, o prédio que sediava o governo russo. Quando os representantes da GKCHP ligaram para o vice-prefeito Yuri Luskov, tentando uma negociação, este, que sempre fora mais burocrata que democrata, soltou um palavrão e bateu o telefone. Nesse meio tempo, concluída a negociação com o general Samsonov, Sobchak rumou enfim para o Palácio Mariinsky, onde Putin já tinha se instalado e comandava pessoalmente o policiamento reforçado. Por volta do meio-dia, dezenas de milhares de pessoas estavam reunidas na frente do palácio, à espera de notícias ou de uma oportunidade para agir. Sobchak acabou aparecendo na janela do seu gabinete e leu uma declaração, não sua, mas do presidente da Rússia, Boris Yeltsin, e de outros membros do seu governo. Convocamos o povo da Rússia a reagir de forma adequada aos golpistas e a exigir que eles permitam que o país retome o seu ritmo normal de desenvolvimento constitucional. Depois das 9 da noite, juntamente com o contra-almirante, que era o seu vice, foi enfim ao prédio da TV Leningrado, onde leu o seu próprio pronunciamento, inspirado e eloquente como sempre. Aquele discurso foi particularmente importante porque várias outras cidades do país captavam os programas daquela estação de TV. E embora a GKCHP tenha aparentemente tentado interromper a transmissão assim que Sobchak começou a falar, Leningrado persistiu. O prefeito convocou os moradores da cidade a comparecer a um ato público no dia seguinte. Ele parecia desafiador, mas não era verdade. Aquilo tudo fazia parte de um plano previamente traçado com o general Samsonov, segundo o qual ele se comprometia a manter os manifestantes confinados a um espaço bem definido. Depois desse discurso, Sobchak desapareceu, e Putin com ele. O prefeito passou os 2 dias que se seguiram a esses acontecimentos escondido num bunker situado no subsolo da maior fábrica de Leningrado, só saindo de lá uma única vez para comparecer a uma entrevista coletiva. Ele estava apavorado. No dia seguinte ao golpe, aconteceu a coisa mais estranha. Marina Sali estava controlando os telefones no quartel-general improvisado que a resistência havia instalado na Câmara Municipal quando o general Alexander Rutskoy, vice de Yeltsin, ligou e começou a esbravejar. Que diabos ele fez? Leu um decreto? Que diabos ele leu? Sali levou alguns minutos para entender o que o general estava dizendo, mas precisou de muito mais tempo para entender a que ele estava se referindo. Rutskoy havia baixado um decreto exonerando o general Samsonov do cargo de comandante do distrito militar de Leningrado e substituindo-o pelo contra-almirante Tcherbakov, o vice de Sobchak. Substituir um linhadura leal à GKCHP por um partidário do prefeito democrata parecia uma atitude lógica, e Sobchak deveria tê-la acolhido com a maior satisfação. Acontece que isso veio transtornar a barreira,
tão cuidadosamente erguida pelo professor de direito, e, em última instância, obrigá-lo a tomar o partido de Yeltsin não apenas nos seus discursos, o que ele efetivamente fez, mas também nos seus atos. Então Sobchak, o advogado, adulterou o texto do tal decreto quando o leu na entrevista coletiva, o que acabou por invalidá-lo. Foi uma verdadeira avalanche de decretos, pronunciamentos, declarações e ordens provenientes de ambos os lados das barricadas. Mais que uma guerra legal, aquela era uma guerra de nervos, pois qualquer organização ou qualquer pessoa só obedecia ao que havia sido ditado pela autoridade por elas reconhecida. Por isso, Yeltsin não podia simplesmente ligar para Samsonov e mandar que o general desocupasse o gabinete. Samsonov só tinha contato com a GKCHP e não com o presidente. O governo democrático de Moscou viu então uma esperança, que ao ler o tal decreto em alto e bom som, Sobchak, com toda a sua eloquência e a sua autoridade, investisse o documento de tanto poder, que as tropas estacionadas em Leningrado ficariam convencidas de que o contra-almirante Tcherbakov era o seu novo comandante. Mas durante a leitura do decreto, o prefeito da cidade substituiu o título de posto, agora atribuído a Tcherbakov, por algo como principal chefe militar, expressão que ninguém reconhecia, um cargo fictício tirado de algum mundo paralelo que não lançava qualquer dúvida sobre a autoridade do general Samsonov. Era assim que Sobchak ia mantendo a sua própria posição, indefinida, mas estável. E então, o golpe fracassou. Depois de passarem 2 dias de prontidão no centro de Moscou, a maioria dos soldados acabou não se dirigindo para a Casa Branca, e uns poucos militares armados que tentaram foram impedidos de fazê-lo por um punhado de voluntários desarmados e pelas barricadas que eles haviam construído com pedras das calçadas e ônibus elétricos virados. 3 pessoas morreram. Gorbachev voltou para a capital e começou o processo incrivelmente rápido de desmantelamento da União Soviética. Ao mesmo tempo, os governos russo e soviético deram início ao desmonte da instituição mais poderosa da União Soviética, a KGB, embora essa tarefa tenha se revelado muito mais complexa e muito menos eficaz do que se poderia imaginar. Em 22 de agosto, o Soviete Supremo da Rússia aprovou uma resolução introduzindo o pavilhão branco, azul e vermelho como bandeira nacional, em substituição à vermelha com a foice e o martelo da era soviética. Um grupo de membros da Câmara Municipal, liderados por Vitali Skoibeda, aquele que havia esmurrado o Linhadura 3 dias antes, logo tratou de trocar a bandeira em Leningrado. Ela ficava numa esquina da Nevsky Prospect, hasteada sobre a sede do partido, relatou Yelena Zelenskaya, responsável por uma publicação Samizdat, em entrevista concedida anos mais tarde. Era o lugar mais visível da cidade. Ela começou a ser baixada por um grupo que incluía jornalistas e membros da Câmara. Por alguma razão apareceu uma orquestra por ali. Era a banda de música de uma escola militar. E havia uma equipe da TV filmando tudo. Baixaram a bandeira vermelha com todo o cuidado. E ao som da banda que tocava, hastearam a tricolor. O homem que ficou segurando a bandeira vermelha estava parado bem ali junto de nós, na Nevsky. E lá estávamos todos, um grupo de pessoas paradas na rua, com uma banda tocando e aquele homem tendo nas mãos a bandeira vermelha. De repente nos sentimos inteiramente perdidos, sem saber o que fazer. Naquele local, por 80 anos, estivera hasteada uma bandeira que era o símbolo do Estado. Todos nós o odiávamos, mas também o temíamos. Até que alguém da nossa equipe exclamou: "Já sei o que vamos fazer. Vamos devolver essa bandeira para eles."
A sede distrital do partido ficava do outro lado da rua. Ele passou a mão na bandeira e atravessou correndo, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Os carros pararam. A orquestra tocava uma marcha e lá ia ele correndo pela Nevsky, que é larguíssima. Exatamente no momento em que a banda tocou a última nota, ele atirou a bandeira com toda a força de encontro às portas da sede do partido. Houve uma pausa. E depois a porta se entreabriu bem devagar. E por uma fresta surgiu uma mão que puxou a bandeira para dentro. A porta se fechou. Esse foi o momento mais importante da minha vida. Eu vi a bandeira russa tremulando sobre a Nevsky. 5 dias após o início do golpe, Moscou realizou o funeral dos 3 jovens que morreram tentando deter as tropas. 3 políticos de Leningrado, entre os quais Sali, foram de avião para participar da cerimônia, juntamente com Nikolai Gonchar, democrata proeminente e presidente da Câmara Municipal da capital, encabeçaram a procissão fúnebre. A procissão começou a mover e parou diversas vezes, contou-me Sali. E sempre que parávamos, Gonchar se virava para mim e perguntava: "O que está acontecendo, Marina Evgenieva?" Fez essa pergunta umas 10 vezes. No fim do dia, Gonchar tinha conseguido convencer Sali de que o golpe não fora o que parecia ter sido. Então foi o quê? Por que o golpe, preparado durante tantos meses, fracassou com tanta facilidade? Na verdade, por que nunca aconteceu efetivamente? Por que os políticos democratas, à exceção de Gorbachev, puderam continuar a circular livremente pelo país e fazer ligações telefônicas? Por que nenhum deles foi preso? Por que nos 3 dias em que mantiveram ostensivamente o poder na União Soviética, os linhas duras não conseguiram se apoderar das principais redes de transporte e de comunicação? E por que se renderam sem luta? Teria o tal golpe sido apenas uma tentativa medíocre por parte de um grupo de fracassados sem qualquer organização? Ou estaria acontecendo alguma coisa mais complexa e mais sinistra? Haveria, como Sali acabou se convencendo, uma engrenagem habilmente montada para que Yeltsin conseguisse afastar Gorbachev e agenciar o fim pacífico da União Soviética, mas que também o deixaria definitivamente em dívida para com a KGB? Pessoalmente, tendo a achar que não foi uma coisa nem outra. Foram ambas. Mesmo enquanto o golpe ainda estava acontecendo, dos 2 lados das barricadas, pessoas diferentes contavam histórias diferentes sobre ele. Quando terminou, os vencedores nominais, aqueles que lutavam pela democracia na Rússia, não conseguiram criar ou propor uma história que viesse a se tornar a verdade comum da nova Rússia. Todos então ficaram com as suas próprias narrativas individuais. No fim, para alguns, aqueles 3 dias de agosto de 1991 continuaram sendo uma história de heroísmo e uma vitória da democracia, ao passo que para outros, eles continuaram sendo, ou passaram a ser, a história de uma conspiração absolutamente cínica. Qual das duas é correta? Depende de qual delas pertence àqueles que detêm o poder na Rússia. Portanto, a pergunta passa a ser: qual é a história que o próprio Vladimir Putin conta sobre o golpe? Durante aqueles 3 dias de agosto, Putin tornou-se ainda menos visível que de costume. Ficou o tempo todo ao lado de Sobchak. Foi a outro assessor do prefeito, Tcherbakov, que coube a posição de visibilidade, pois ele não só atuou como porta-voz, quanto assumiu a linha de frente do gabinete. Ficou sentado à mesa do prefeito, dia e noite, enquanto Putin, acompanhado por Sobchak, se escondia no tal bunker. Sabemos que este estava jogando de ambos os lados das barricadas. Na verdade, eles passavam por dentro do seu círculo mais próximo. No início da crise, Tcherbakov descobriu que alguém havia posto um minúsculo rastreador na sua lapela. Na manhã do dia 21, conta ele.
Juntei 5 cadeiras do meu gabinete e me deitei para dormir um pouco. Acordei sentindo que alguém estava me olhando. Anatoly Alexandrovitch, o Sobchak, tinha voltado. Pode continuar dormindo, Vyacheslav Nikolaevich, disse ele. Está tudo ótimo, perfeito, parabéns. Imediatamente levei a mão à lapela à procura do dispositivo. Ele não estava mais lá. Portanto, alguém bem próximo o tinha instalado e depois retirado para que ninguém o encontrasse. Alguém que estava trabalhando para o outro lado. 9 anos depois, Putin respondeu às perguntas que lhe fizeram os seus biógrafos sobre o golpe. Era perigoso sair do prédio da Câmara naqueles dias, relembra ele. Mas fizemos muita coisa, sempre muito atuantes. Fomos à fábrica de Kirov para conversar com os operários que estavam lá. E fomos também a outras fábricas, embora não nos sentíssemos exatamente em segurança agindo assim. Quase tudo isso é mentira. Muitas testemunhas independentes disseram que Sobchak, acompanhado por Putin, foi se esconder no bunker da fábrica de Kirov e lá ele pôde ou não ter feito um discurso antes de se enfiar no subsolo. Não há nenhuma indicação de que os dois tenham ido a outras fábricas ou feito qualquer outra coisa durante os últimos 2 dias da crise, a não ser ir a tal entrevista coletiva. E se os linhas duras tivessem vencido? Indagaram os biógrafos. O senhor era agente da KGB, de certo seria levado a julgamento juntamente com Sobchak. Mas eu não era mais agente da KGB, respondeu Putin. Assim que foi desencadeado o golpe, soube de que lado ficaria. Tinha certeza que nunca faria nada que fosse ordenado pelos organizadores do golpe e nunca ficaria do lado deles. E sabia perfeitamente que isso seria considerado no mínimo uma infração. Portanto, no dia 20 de agosto, escrevi minha segunda carta de demissão da KGB. Isso não faz sentido algum. Se Putin sabia que a sua primeira carta de demissão, supostamente escrita 1 ano antes, tinha se perdido, por que não escreveu outra logo em seguida, especialmente se, como ele próprio alegou, tinha tomado aquela decisão por estar sendo chantageado? Além disso, como teria ficado sabendo do desaparecimento da carta? Presumivelmente, só havia uma maneira. Ele continuava a receber salário pago pela KGB, o que significava que era, sim, agente da organização quando o golpe foi deflagrado. Mas naquele momento, segundo o seu relato, ele tinha mobilizado todos os esforços para romper com a KGB. Disse a Sobchak, Anatoly Alexandrovitch, escrevi uma carta de demissão algum tempo atrás, mas ela sumiu em algum ponto do caminho. Então ele ligou imediatamente para o chefe da organização e um dos líderes do golpe, Vladimir Khrushchev, e depois para o comandante do meu distrito. No dia seguinte, recebi a comunicação de que a minha demissão havia sido assinada. Essa parte da história parece ser pura ficção. Não acho que o telefonema a que ele se referiu tenha acontecido no dia 20 de agosto, disse Arseny Rodzinski, historiador e ativista dos direitos humanos de Moscou, que passou cerca de 1 ano após o golpe, pesquisando a fundo os arquivos da KGB e estudando essa organização. Naquele dia, Khrushchev simplesmente não teria tratado de uma questão pessoal, principalmente quando ela não dizia respeito a algum oficial de alta patente. Nem é muito fácil imaginar Sobchak, que estava ocupadíssimo jogando em ambos os lados, tomando uma atitude que visava exclusivamente a desfazer os seus próprios vínculos com a KGB. Além disso, não ficou claro como Putin teria conseguido entregar uma carta, a tal que supostamente foi assinada em 24 horas, no quartel-general da KGB num dia como aquele, principalmente se ele nunca se afastou de Sobchak. Enfim, mesmo que parte do que Putin disse seja verdade,
isso significaria que a sua demissão foi aceita no último dia do golpe, quando já estava evidente que os linhas duras haviam fracassado. É muito mais provável que Putin, como o seu patrão, tenha passado os dias do golpe em cima do muro. E se é que ele se demitiu mesmo da KGB, só fez isso quando tudo já tinha terminado. A diferença de Sobchak e de muitos outros, ele nem sequer seguiu o exemplo de Yeltsin meses atrás, desligando-se do Partido Comunista. A sua filiação ao partido só expirou 2 semanas após o golpe frustrado, quando Yeltsin baixou um decreto dissolvendo a instituição. Portanto, a questão continua a ser: qual foi a história que Putin contou a si mesmo durante o golpe? É possível que ele fosse a pessoa, ou uma das pessoas, da equipe de Sobchak a apoiar ativamente os linhas duras? A resposta é sim. Os 90 milhões de marcos alemães em carne, cuja existência Marina Sali descobriu por acaso no mês de maio, jamais se materializaram em Leningrado. Mas ela não esqueceu essa história, nem mesmo durante os dramáticos eventos ocorridos pouco depois. Indignada e desnorteada com o que aconteceu na Alemanha, Sali continuou tentando chegar ao fundo daquele mistério. Depois do golpe fracassado, quando o acesso a todo tipo de registros ficou mais fácil, ela pôde finalmente pôr as mãos em alguns documentos e, em março de 1992, juntou as peças do quebra-cabeça. Em maio de 1991, o primeiro-ministro soviético, Valentin Pavlov, concedeu a uma empresa de Leningrado, a Continent, o direito de negociar contratos comerciais em nome do governo. Em 2 semanas, a Continent tinha fechado o tal contrato de importação de carne com a firma alemã. A carne foi efetivamente entregue. Mas em Moscou, não em Leningrado, e por um motivo muito simples. A futura GKCHP que Pavlov liderava estava tentando garantir os estoques do comércio de gêneros alimentícios da capital para poder abastecer as prateleiras das lojas quando assumisse o poder. Como se chamava o homem que fez as negociações com os alemães em nome da Continent? Vladimir Putin. Assim que descobriu o que tinha acontecido, Sali tentou tomar alguma providência. Em março de 1992, viajou até Moscou para se encontrar com um velho conhecido do movimento pró-democracia de Leningrado, Yuri Boudrov, um jovem economista, de bigode e bem apessoado, havia sido eleito para o Soviete Supremo junto com Sobchak. Agora trabalhava como tesoureiro-chefe na administração de Yeltsin. Sali lhe entregou pessoalmente uma carta contendo os resultados preliminares da sua investigação. A curiosa história da carne que aparentemente viajou da Alemanha para Moscou. Em poucos dias, Boudrov já tinha escrito uma carta a um outro economista de Leningrado, que era agora ministro do Comércio Exterior, pedindo-lhe que reduzisse os poderes de Putin. A tal carta foi ignorada. O que se presume é que Putin tenha criado uma base de riqueza e influência de onde não seria arrancado com tanta facilidade. Qual era exatamente o seu papel no governo da segunda maior cidade da Rússia? Uma mulher que trabalhou no gabinete do prefeito por essa época lembra dele como um homem que tinha um escritório praticamente vazio. Havia ali apenas uma escrivaninha e em cima dela um cinzeiro de vidro. E lembra também dos seus olhos, tão vítreos e sem cor como aquele cinzeiro, olhando lá do outro lado da tal escrivaninha. Nos seus primeiros meses no governo da cidade, impressionou alguns colegas que o acharam perspicaz, curioso e intelectualmente engajado. Agora cultivava uma aparência impenetrável, desprovida de qualquer emoção. A mulher que trabalhou como sua secretária
contou mais tarde que teve de dar uma notícia desagradável ao seu chefe. Os Putin tinham um cachorro, um pastor caucasiano chamado Malish, bebê. O animal vivia na dacha da família e estava sempre cavando buracos por baixo da cerca, tentando fugir dali. Um dia ele conseguiu escapar e foi atropelado por um automóvel. Ludmila Alexandrovna levou o cachorro de carro a uma clínica veterinária. De lá ligou para o escritório pedindo que eu avisasse ao seu marido que o veterinário não tinha conseguido salvar o animal. Entrei na sala de Vladimir Vladimirovich e disse: tem um problema. Malish morreu. Olhei para ele e não vi nenhuma emoção naquele rosto. Nenhuma. Fiquei tão espantada diante dessa falta de reação que não consegui me impedir de perguntar: alguém já tinha lhe dado a notícia? E ele respondeu com toda a calma: não, você foi a primeira. Foi aí que percebi que tinha feito bobagem perguntando aquilo. Com certeza a bobagem era o fato de ela ter perguntado a Putin se alguém já tinha lhe dado a notícia da morte do cachorro. Mas a cena como um todo é digna de nota, porque fica evidente a incerteza e até mesmo o medo que domina a situação. Quando os seus biógrafos lhe perguntaram sobre a natureza do seu trabalho em São Petersburgo, Putin reagiu com a falta de sutileza que acabou caracterizando as suas respostas e perguntas que tocavam pontos sensíveis. Segundo disse, tentou assumir o controle dos cassinos. Na época eu acreditava que os cassinos eram um setor que devia constituir monopólio do Estado. A minha posição era contrária à lei dos monopólios, que já havia sido assinada, mas mesmo assim tentei garantir que o Estado, ali representado pela municipalidade, assumisse o controle de toda a indústria do jogo. Para tanto, a cidade formou um holding que adquiriu 51% das ações dos cassinos ali localizados, na esperança de receber dividendos. Mas foi um erro. Eles desviavam dinheiro em espécie e sempre acusavam prejuízos, acrescentou ele, lamentando-se. Mais tarde, nossos adversários políticos tentaram nos acusar de corrupção porque possuíamos ações dos cassinos. Simplesmente é ridículo. Está certo que pode não ter sido uma ótima ideia do ponto de vista econômico, e levando-se em conta que o plano se revelou ineficaz e não atingimos o nosso objetivo, tenho de admitir que a ideia toda não foi pensada o suficiente. Mas se eu tivesse ficado em São Petersburgo, teria dado um jeito naqueles cassinos. Teria conseguido obrigá-los a nos dar a nossa parte. E esse dinheiro seria repassado para os idosos, os professores e os médicos. Em outras palavras, o futuro presidente da Rússia declarou que, se a lei interferisse na sua concepção de como as coisas deveriam ser feitas, azar o da lei. E isso foi praticamente tudo o que ele tinha a dizer sobre o seu tempo como vice de Sobchak. Em princípios de 1992, Marina Sali se dispôs a descobrir exatamente o que o homenzinho do escritório quase vazio estava realmente fazendo. A Câmara Municipal instaurou uma ampla investigação cujos resultados, 22 páginas datilografadas em espaços simples, além de dezenas de anexos, Sali apresentou aos seus colegas menos de 2 meses depois do seu encontro com Boldriev. Descobriu que Putin, em nome da municipalidade, havia fechado inúmeros contratos, muitos dos quais, se não todos, de legalidade discutível. O setor sob sua responsabilidade se chamava agora Comissão de Relações Exteriores. A maior parte das suas atividades declaradas consistia em providenciar gêneros alimentícios a serem importados de outros países pela cidade. Leningrado não tinha dinheiro para comprar comida, pois o rublo não era uma moeda conversível. O sistema monetário da Rússia, herdado da União Soviética, encontrava-se em desequilíbrio, e os esforços feitos para corrigir esse problema
não tardaram a levar à hiperinflação. O país possuía, porém, diversos recursos naturais que poderiam ser transformados, direta ou indiretamente, em comida. Para tanto, o governo de Moscou permitiu que unidades da Federação exportassem recursos naturais. Sali descobriu que o departamento de Putin era uma das partes de diversos contratos de exportação que, juntos, chegavam a um montante de 92 milhões de dólares. A cidade se comprometia a fornecer petróleo, madeira, metais, algodão e outros recursos naturais que o Estado russo lhe assegurava. As companhias mencionadas no contrato ficariam encarregadas de exportar esses recursos naturais e importar gêneros alimentícios. Mas a investigação realizada por Sali mostrou que cada um daqueles contratos, sem exceção, apresentava alguma falha que o tornava legalmente inválido. Em todos eles faltavam selos ou assinaturas, ou ainda continham discrepâncias graves. Putin é advogado de formação, escreveu ela anos mais tarde. Tinha de saber que aqueles contratos não teriam validade num tribunal. Além disso, ele havia violado as regras dessas operações de intercâmbio, de importações e exportações estabelecidas pelo governo russo, pois escolhia as empresas exportadoras unilateralmente, sem abrir qualquer licitação. A comida que, por contrato, devia ser entregue em Leningrado, jamais chegou à cidade, mas aparentemente os produtos destinados à exportação foram transportados para o exterior. Na verdade, a investigação de Sali apontava para mais uma irregularidade dos tais contratos. O valor exorbitante das comissões aí incluídas, de 25% a 50% do preço estipulado, o que dava um total de 34 milhões de dólares em comissões. Todas as evidências pareciam demonstrar a existência de um simples esquema de propinas. Companhias escolhidas a dedo recebiam contratos lucrativos e, ainda por cima, nem sempre cumpriam com as suas obrigações contratuais. Indagado pelos seus biógrafos acerca dessa investigação, Putin reconheceu que várias das firmas com as quais assinara contrato não trouxeram alimento algum para Leningrado. Acho que a cidade não fez tudo o que podia, disse ele. Devíamos ter trabalhado em conjunto com as forças da lei. Devíamos ter rescindido os seus contratos, mas não valia a pena tentar processá-las. Essas empresas simplesmente desapareceriam, parariam de funcionar, retirariam seus produtos. No fundo, não tínhamos queixa formal contra eles. Não se esqueçam como era aquela época, cheia de negócios escusos, pirâmides financeiras e coisas do gênero. Esse era o mesmo homem que 1 ou 2 dias antes deixara claro para os seus biógrafos que poderia ser bem duro se alguém desse o mínimo sinal de querer traí-lo. O mesmo homem que se irritava instantaneamente e custava bastante a se acalmar. O mesmo homem que, na lembrança dos amigos, praticamente arrancava os olhos dos adversários quando se enfurecia. Porque esse homem ficaria de braços cruzados quando várias companhias, uma após a outra, resolveram descumprir os termos dos contratos que ele havia assinado com elas, deixando a sua cidade privada dos alimentos de que estava tão necessitada. Porque esse desfecho fraudulento estava previsto desde o começo, como acredita Sali. O objetivo de toda a operação, escreveu ela tempos depois, era justamente esse: firmar um contrato legalmente falho com alguém de confiança, liberar uma autorização de exportação para esse alguém, fazer com que as barreiras alfandegárias se abrissem em função da tal autorização, embarcar as mercadorias para o exterior, vendê-las e embolsar o dinheiro. Foi exatamente o que aconteceu. Ela acreditava, porém, que isso não foi tudo. Moscou havia realmente dado permissão a São Petersburgo
para a exportação de US$ 1 bilhão em commodities. Portanto, os 12 contratos fraudulentos que ela encontrou representavam apenas 1/10 do montante que deve ter passado pelo gabinete de Putin. Qual teria sido o resto da história? Salih acabou encontrando provas de que todos, ou praticamente todos os produtos, inclusive alumínio, petróleo e algodão, tinham sido exportados ou, como ela diz, tinham desaparecido. Simplesmente não havia nenhuma documentação. Mas o relatório que fez a Câmara Municipal restringia-se apenas aos 12 contratos para os quais havia documentação. Quase US$ 100 milhões em recursos naturais, declaradamente trocados por uma comida que nunca chegou. A Câmara Municipal analisou o relatório de Salih e decidiu encaminhá-lo para o prefeito Sobchak, com a recomendação de que o documento fosse entregue à promotoria pública e que Putin fosse exonerado juntamente com o seu próprio assessor, cuja assinatura aparecia em vários daqueles contratos. Sobchak ignorou as recomendações e o próprio relatório. A promotoria não instauraria um inquérito sem a sua autorização. Salih já havia entregado a Yeltsin em mãos uma carta de 3 páginas apontando algumas das maiores fraudes e pedindo que elas fossem investigadas. Não houve qualquer reação. Só Boldrov, o tesoureiro-chefe da Rússia, pareceu entender a situação, mandando imediatamente uma carta ao ministro do Comércio Exterior e dando prosseguimento ao caso. Boldrov analisou os documentos que recebeu de Salih. A conclusão a que chegou foi exatamente a mesma. Alguém tinha roubado o povo de São Petersburgo. Convocou Sobchak a Moscou para se explicar. Sobchak chegou trazendo consigo todos os seus assessores, relatou ele em entrevista tempos depois, inclusive Putin. Puseram por escrito a sua própria versão dos fatos. Então, transmiti todos os documentos a Yeltsin. E não aconteceu nada. O gabinete da presidência da Rússia em Moscou enviou alguns documentos para a sua representação em São Petersburgo e a história morreu aí. Era apenas uma investigação de rotina, declarou Boldrov muitos anos mais tarde. Ela relatava transgressões significativas, mas que no fundo não eram mais graves que o que estava acontecendo no restante da Rússia. Eram as típicas transgressões que visavam a obtenção de autorização para exportar recursos estrategicamente importantes em troca de gêneros alimentícios que nunca apareciam. Foi apenas um caso bem característico daquela época. A nova elite russa estava ocupadíssima redistribuindo a riqueza, o que não significa dizer que essas pessoas agissem como Putin. A escala e a ousadia da falcatrua revelada por Salih é chocante, mesmo para os padrões da Rússia de princípios dos anos 1990, principalmente quando se considera a rapidez com que tudo foi feito. Mas todos os novos mandantes do país tratavam a Rússia como sua propriedade pessoal. Menos de um ano antes, aquilo tudo pertencia a outras pessoas, o Partido Comunista da União Soviética e seus dirigentes. Mas a União Soviética já não existia, e o partido estava reduzido a um punhado de aposentados teimosos. Tudo o que fora deles era agora de ninguém. Enquanto economistas tentavam descobrir como transformar a propriedade estatal em propriedade privada, processo que ainda não se completou 20 anos depois, os novos burocratas estavam simplesmente desmontando o velho edifício. Sobchak começou a distribuir apartamentos no centro de São Petersburgo. Os beneficiários eram seus amigos, parentes e colegas mais chegados. Num país onde os direitos de propriedade nunca existiram efetivamente,
e onde a elite comunista gozou por muito tempo de privilégios de realeza. Sobchak, confortavelmente instalado na sua popularidade inicial, não via nada de errado no que estava fazendo. E aqui estão os documentos relativos a um condomínio inteiro que Sobchak tentou dar a uma empresa de desenvolvimento qualquer, disse-me Salih, catando várias outras folhas de papel da pilha que tinha nas mãos. Foi uma das raras ocasiões em que conseguimos impedir que a operação se concretizasse. Mas que luta! Mas ele não estava apenas agindo como alguns dirigentes regionais do partido? Indaguei. Eles viviam distribuindo apartamentos. Era diferente, replicou ela. Era diferente porque ele tinha um discurso todo certinho. Sabia perfeitamente bem que precisava apresentar uma imagem diferente e conseguiu. Bancava o democrata quando na verdade era um demagogo. Talvez tenha sido porque Sobchak fosse tão bom nessa história de passar a imagem de um novo tipo de político que Salih e seus colegas acreditaram que ele fosse tomar alguma providência quando lhe apresentaram provas dos atos ilegais que Putin vinha cometendo. Mas por que ele faria isso? Por que ele iria fazer distinção entre o seu próprio hábito de distribuir o que era propriedade da municipalidade e o jeito que Putin encontrou para embolsar lucros decorrentes da venda de recursos públicos? Por que daria ouvidos aos democratas da Câmara Municipal? Sobchak não suportava aquela gente, e o que mais irritava neles era justamente o seu idealismo militante, a sua absurda insistência em fazer as coisas como elas deviam ser e não como sempre tinham sido. Essa adesão a um código de ética imaginário sempre acaba levando as pessoas a não fazerem nada. Então Sobchak não se livrou de Putin. Na verdade, ele se livrou foi da Câmara Municipal. No outono de 1993, Boris Yeltsin já não aguentava mais o legislativo russo. Tratava-se de um grupo absolutamente disparatado. Mais de 1.000 indivíduos que haviam sido eleitos por um complicado processo quase democrático para o Congresso dos Representantes do Povo, e dentre eles 252 que pertenciam ao Soviete Supremo, órgão composto de duas câmaras que tentavam desempenhar as funções de braço representativo do governo na ausência efetiva de uma legislação pertinente. A Federação Russa ainda não tinha uma nova constituição pós-soviética e os seus códigos civil e penal só viriam a ser reescritos anos mais tarde. Entre outras coisas, a lei ainda considerava crime a posse de moeda forte e vários outros atos envolvendo a posse e a venda de propriedade. Nessas circunstâncias, o Congresso dos Representantes do Povo conferia a Yeltsin o direito de baixar decretos relativos à reforma econômica que violavam as leis vigentes, mas cabia ao Soviete Supremo a tarefa de analisar esses decretos e ele tinha poder de veto. Além disso, o Soviete Supremo tinha um presidium constituído por mais de 30 pessoas que no sistema de governo soviético atuavam como um chefe de Estado coletivo. No sistema pós-soviético, já que o cargo de presidente havia sido instituído, a função do presidium tornou-se menos evidente. Na verdade, porém, o Soviete Supremo tinha poder para retardar ou bloquear qualquer ato do presidente. Como as reformas econômicas propostas por Yeltsin estavam elevando cada vez mais os preços, até quando a falta de alimentos parou de acontecer, como num passe de mágica, o seu governo estava perdendo popularidade a olhos vistos e o Soviete Supremo passou a se opor a quase todas as suas iniciativas. No dia 21 de setembro, Yeltsin baixou um decreto dissolvendo o Soviete Supremo e convocando eleições para formar um efetivo corpo legislativo. O Soviete Supremo recusou-se a acatar aquela decisão
e se entrincheirou na Casa Branca, exatamente o mesmo prédio onde os partidários de Yeltsin tinham se instalado durante o golpe de 2 anos antes. Dessa vez, porém, as tropas abriram fogo, atingindo a Casa Branca e obrigando os membros do Soviete Supremo a deixarem o prédio, o que aconteceu no dia 4 de outubro. Democratas influentes, entre os quais alguns ex-dissidentes, apoiaram o que ficou conhecido como a execução do Soviete Supremo, de tão exasperados que estavam por ver o presidente constantemente obstruído. A idealista Câmara Municipal de São Petersburgo ficou praticamente isolada ao se posicionar contra as ações de Yeltsin. Poucas semanas depois da execução, alguns dias antes de a nova Constituição russa ser promulgada, assinalando o início de uma era de relativa estabilidade legal, Sobchak viajou para Moscou e convenceu o presidente a assinar um decreto dissolvendo a Câmara Municipal de São Petersburgo. A eleição só foi convocada para dezembro do ano seguinte, o que deixou a segunda maior cidade do país nas mãos de um único homem por mais de 12 meses. Marina Sali decidiu abandonar a política naquela cidade. Tornou-se coordenadora política profissional e, mais tarde, se mudou para Moscou e foi trabalhar na capital. 6 anos depois, no período que antecedeu a eleição de Putin para a presidência da Rússia, talvez a única voz crítica que se elevou no país tenha sido a sua. Sali publicou um artigo intitulado "Putin é o presidente de uma oligarquia corrupta", no qual detalhava e atualizava os resultados da investigação que realizara em São Petersburgo. Em vão, tentou convencer os seus colegas liberais a retirarem o apoio a Putin na eleição. Viu-se então cada vez mais marginalizada. Contou que numa reunião da coalizão da direita liberal, ela e o primeiro-ministro de Yeltsin, Yegor Gaidar, foram os únicos entre mais de 100 pessoas que não votaram a favor do apoio a Putin. Alguns meses após a eleição, Sali foi procurar um dos poucos políticos que ainda considerava um aliado. Conversaram sobre a criação de uma nova organização. Sergei Yushchenkov era um militar de carreira que se converteu ao liberalismo durante a perestroika e foi um defensor ferrenho das próprias convicções ao longo de toda a década de 1990. Aquele encontro a deixou tão assustada que mesmo 10 anos depois ainda se recusou a fazer dele uma descrição detalhada. Cheguei lá e tinha uma certa pessoa na sua sala, disse-me Sali. Que pessoa? Uma certa pessoa. Tivemos uma conversa que eu não chamaria de construtiva. Voltei para casa e disse a Natasha que ia morar no campo. Ele a ameaçou? Ninguém me ameaçou diretamente. Então por que decidiu ir embora? Porque eu conhecia aquela pessoa. E o que significava vê-la ali? Que eu tinha de ir para bem longe, o mais longe possível. Desculpe, mas não estou entendendo. Insisti, sentindo que estava prestes a ser mandada embora do esconderijo de Sali. Eu sabia do que aquela pessoa era capaz. Ficou claro agora? Ficou sim, obrigada. Mas o que ela estava fazendo no escritório de Yushchenkov? Eles tinham alguma coisa em comum? Não sei o que ela estava fazendo ali. E, acima de tudo, não sei por que Yushchenkov não a mandou sair quando eu cheguei. Deduzi que Yushchenkov não tinha como se livrar dela, embora a conversa que pretendíamos ter não devesse ser ouvida por mais ninguém. Entendo. E não vou lhe dizer mais nada. Sali juntou as suas coisas e se mudou para aquela casa, a 12 horas de Moscou, indo por uma estrada péssima, o local onde fui encontrá-la 10 anos depois. Durante anos circularam boatos de que ela estava no exterior, talvez na França,
Acho que foi o seu sobrenome francês que deu origem a essa fantasia, e que tinha recebido um cartão de Ano Novo bem ameaçador da parte de Putin. Ouvi várias pessoas citarem o tal cartão imaginário, usando exatamente a mesma formulação. Desejo que você tenha um feliz Ano Novo e saúde para gozá-lo. Salim me disse que esse cartão nunca existiu. Como eu desconfiava, aquele boato tão persistente dizia muito mais sobre a imagem que Putin havia criado para si mesmo que sobre o destino de Salih. Mas com ou sem cartão, Marina Salih estava apavorada. Sergei Yushchenkov prosseguiu com a carreira política. Em 2002, afastou-se da facção liberal do parlamento em protesto contra o apoio dado por seus colegas às políticas de Putin e ao que ele chamou de regime policial burocrático. Na tarde de 17 de abril de 2003, quando saía do carro para entrar no prédio onde morava, no setor norte de Moscou, Yushchenkov levou 4 tiros no peito. No seu obituário para o site de comentários políticos que eu editava na época, escrevi: às vezes, quando nós jornalistas temos medo de dizer algo numa matéria assinada, chamamos pessoas como Yushchenkov, que sem tomar qualquer precaução, dizem as coisas de forma clara, definitiva e tudo o mais que é necessário para se ter credibilidade. Restam pouquíssimas pessoas assim.